Olá, tudo bem? Fala, Senhor. E o Senhor fala aqui através da Bíblia Sagrada. É na palavra de Deus que nós conhecemos sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor está às portas, você acredita? O dia do Senhor está chegando. A volta de Jesus está aí com uma grande iminência. Ontem nós vimos que no processo para o dia do Senhor deve haver conversão, deve rasgar o coração, deve humilhar diante do Senhor. E o tema de hoje é: buscai o Espírito. Joel capítulo 2 e o verso 23, o texto bíblico diz assim: alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. Você deve ter perguntado, por que você deu uma pausa? Eu queria te chamar a atenção para isso. Porque o dia do Senhor para muitos será um dia de tristeza, como nós vimos para os ímpios. Eles vão pedir que os montes caiam sobre eles. O dia do Senhor para aquele que não está pronto, que não está preparado, será um dia de tristeza, de lamento, de horror. Hoje nós vivemos os dias que antecedem a volta de Jesus, que antecedem o dia do Senhor, e estes devem ser dias de preparação. Essa aqui é a mensagem de Joel, é um chamado para se alegrar, é um chamado para se regozijar. Em quem? No Senhor, o vosso Deus. Então, na relação íntima com Deus, em uma experiência com a palavra de Deus, com a oração, nós iremos experimentar uma alegria, um regozijo. E há uma promessa especial de Deus aqui para os últimos dias, antes do grande dia do Senhor. Qual é esta promessa? O texto bíblico diz: Ele vos dará em justa medida. Olha muito bem, se você trabalha tantas horas, você vai ganhar por aquilo que você trabalhou, pelos dias que você trabalhou, pela maneira como você trabalhou. Deus é justo e Ele vai dar a justa medida, mas a medida de quê? Por isso o tema de hoje é: buscai o Espírito. E o texto bíblico diz que Ele dará em justa medida a chuva, Ele fará descer como outrora a chuva temporânea e a chuva serôdia. Mas como buscar? Quando se fala no Espírito Santo, nós voltamos no tempo e nós vamos a Atos para conhecer a história dos discípulos, que cumpriu-se neles a primeira chuva, a chuva temporã, a chuva que faria brotar e germinar o evangelho da salvação no coração. Então, lá em Atos, nós encontramos que Deus deu uma ordem que eles deveriam ir para Jerusalém, Atos 1, 4 e 5, permanecerem em Jerusalém, fazendo o quê? Orando pelo Espírito Santo. E Atos 1, 14 diz para nós que eles perseveravam unânimes em oração. Como que eles estavam buscando? Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo se rasgar o coração, humilhar diante de Deus, orar e me buscar, eu ouvirei. Deus está desejoso de ouvir o clamor do seu povo. Deus está desejoso de conceder a chuva ao seu povo. Mas se não vivermos hoje os frutos, o resultado da chuva temporã que começou na época dos discípulos, orando, clamando, buscando, rasgando o coração, convertendo a Deus, e o texto bíblico segue agora a partir do verso 14 e diz que deixará após si uma bênção. No verso 15 diz:
proclamai uma assembleia solene, o verso 16 diz, santificai a congregação, e o verso 17 diz, os pastores, os sacerdotes, os ministros chorem, clamem a Deus, poupa, Senhor, o teu povo. Deus vai poupar aquele que fizer por onde. E o verso 21 diz, não temas, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. O Senhor quer fazer coisas extraordinárias nesses últimos dias, antes do seu dia, da sua vinda. E Malaquias capítulo 4 fala a respeito da vinda de Elias, da vinda do Espírito Santo, que nos últimos dias nós devemos buscar. Vamos ler esse texto, Malaquias, o capítulo 4, a promessa de Deus para as famílias, para a igreja, nesses últimos dias. Malaquias, o capítulo 4, versículo 1, diz assim, eis que vem o dia. Que dia é esse? O dia do Senhor. E ele arde como fornalha. Nós já vimos aqui como será o dia do Senhor. O Senhor virá nas nuvens dos céus e haverá grande destruição. Olhem bem o que o texto bíblico diz aqui. Verso 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós precisamos do Espírito antes do dia do Senhor. Nós precisamos orar pelo Espírito antes do dia. Nós precisamos clamar pelo Espírito antes do... Nós precisamos de fazer mais do que qualquer outra coisa. A maior necessidade do povo hoje é de um revamento e de uma reforma através da obra do Espírito Santo. Busque o Espírito, clame pelo Espírito. Ele, como essa chuva que está caindo aqui atrás e você está vendo, que delícia esse som maravilhoso, esse refrigério maravilhoso do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Nós queremos te entregar para que ele seja cheio do Espírito. Nós queremos te clamar aqui agora, hoje, pelo derramamento do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos viver 10 dias, ó Santo Deus, como os discípulos viveram. Precisamos viver todos os dias como os discípulos viveram, buscando e recebendo o Santo Espírito. No nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.